minhas vestes no sangue lavei, e das suas águas bebi, pra ser uma oferta agradável a ti, minha vida te consagrei. Meus dons e talentos são pra te servir, meus dons preciosos são teus. Não vejo razão da minha vida sem ti, tu és meu Senhor e meu Deus. Assim como o fogo refina o ouro, vem tua obra em mim completa, até que o mundo possa ver tua glória em meu rosto brilhar. A tua palavra escondi, guardada no meu coração, pra eu não pecar contra ti, Senhor. A tua palavra escondi, minhas vestes no sangue lavei, e das tuas águas bebi, pra ser uma oferta agradável a ti, minha vida te consagrei. Meus dons e talentos são pra te servir, meus dons preciosos são teus. Não vejo razão da minha vida sem ti, tu és meu Senhor e meu Deus. Assim como o fogo refina o ouro, vem tua obra em mim completa, até que o mundo possa ver tua glória em meu rosto brilhar. Até que o mundo possa ver tua glória em meu rosto brilhar. Quem você é, não importa o que você fez, Jesus conhece seu interior também. Quantas vezes você caiu tentando acertar, mas a tristeza e o desespero te fizeram chorar. Não importa pra onde você foi, se na escuridão da noite Ele apaga o seu passado e não desiste de você. Ele não desiste de você, Ele se importa com você, Ele compreende o seu caminhar. Nunca vi um amor tão importa quem você é, não importa o que você fez, Jesus conhece
você cair, tentando acertar, mas a tristeza e desespero te fizeram chorar. Não importa pra onde você foi, se na escuridão da noite Ele apaga o seu passado e não desiste de você. Ele não desiste de você. Ele se importa com você. Ele compreende o seu caminhar. Nunca vi um amor tão grande assim. Ele não desiste de você. Ele se importa com você. Ele compreende o seu caminhar. Nunca vi um amor tão grande assim. Ele não desiste. 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 Não importa pra onde você foi, se na escuridão da noite Ele apaga o seu passado e não desiste de você. Ele não desiste de você. Ele se importa com você. Ele compreende o seu caminhar. Nunca vi um amor tão grande assim. Ele não desiste de você. Ele se importa com você. Ele compreende o seu caminhar. Nunca vi um amor tão grande assim. Amém. Nós agradecemos a oportunidade em nome de Jesus. Amém. Irmãos, vamos passar para o momento agora de leitura bíblica alternada. Estará projetado no telão. Eu peço que os irmãos se coloquem de pé. Eu farei a leitura dos versos pares e os irmãos dos versos ímpares. A leitura se encontra em Jeremias 10, leremos dos versos 1 ao 10. Diz assim a palavra do Senhor: Ouçam o que o Senhor diz a vocês, ó Israel. Congregação. Os costumes religiosos das nações são inúteis. Corta-se uma árvore da floresta e um artesão a modela com o seu formão. Como um espantalho em uma plantação de pepinos, os ídolos são incapazes de falar. Têm que ser transportados porque não conseguem andar. Não tenham medo deles, pois não podem fazer nem mal nem bem. Quem não temerá a ti, ó Rei das Nações? Esse temor te é devido. Entre todos os sábios das nações e entre todos os seus reinos, não há absolutamente ninguém comparável a ti. Prata batida é trazida de Tarsis e ouro de Ufaz. A obra do artesão e do ourives é vestida de azul e púrpura. Tudo não passa de obra de hábeis artesãos. Agora todos. Amém. Glória a Deus por isso, que os irmãos podem se assentar.
Louvado seja o nome do Senhor, que é o Deus Todo-Poderoso acima de todas as coisas. Não há ídolo, não há nada maior do que Ele. Este é o nosso Deus. Passamos agora para o momento de apresentação dos visitantes. E agora uma pergunta, faça um sinal com sua mão se você está nos visitando pela primeira, segunda ou terceira vez, por favor, para que nós possamos reconhecer. Tem um casal de amigos queridos ali que já tenho reconhecido. Mais alguém? Não? De qualquer forma, aos nossos amigos queridos, a igreja tem uma saudação especial para vocês. Amém. É um convite, mas em primeiro lugar sabemos que isso é para a glória de Deus, este é um culto para a glória de Deus, mas os irmãos também são bem-vindos conosco, é um prazer tê-los aqui. Vamos passar agora para o momento de dedicação de dízimos e ofertas. Eu gostaria já de convidar novamente o grupo Expressão de Louvor para participar desse momento conosco. E a palavra do Senhor diz assim, em 2 Coríntios 9, 7. Cada um dê conforme determinou em seu coração, não com pesar ou por obrigação, pois Deus ama quem dá com alegria. Aos irmãos que se prepararam para esse momento, o gasofilácio, estará posicionado aqui. Aos irmãos que não se prepararam, por N condições, não se preocupem, o Senhor conhece o vosso coração e nós oramos para que o Senhor continue a provisão, trazendo para vocês, para que em breve vocês possam também participar desse momento tão especial que é contribuir para a obra do Senhor. Amém? Então vamos para o momento com o grupo Expressão de Louvor.
prosseguindo então, vamos para o momento de intercessão. Eu já gostaria de convidar os aniversariantes da semana aqui à frente para que estejamos orando por vocês, seja aniversário mesmo, natalício, ou aniversário de casamento. Caso alguém também tenha completado idade, ano novo, relacionado ao seu casamento, por favor, esteja aqui na frente. E na frente também já sei que está se dirigindo o nosso irmão André. Nós com certeza oraremos por você, meu irmão. Nesse momento também é um momento de orarmos por dízimos e ofertas e também é um momento de orarmos por enfermos e enlutados. Então, convido aqui à frente a irmã Mariana para estar orando pelos aniversariantes, pelos enfermos e enlutados. Eu gostaria de convidar o irmão Giliardi. Eu gostaria também de convidar aqui à frente o nosso irmão, pregador da noite também, irmão Augusto Ávila, para pregar sobre os dízimos e ofertas. Amém? Nos coloquemos de pé então, igreja, para assim orarmos. É uma alegria para a gente estar de novo junto dos irmãos depois de um tempo afastados, mas é muito bom rever todos juntos. E vamos orar então ao nosso Senhor. Senhor, nosso Deus e Pai, louvado e agradecido seja o teu santo nome. Te agradecemos, Deus, por essa noite. Te agradecemos, Pai, pela oportunidade de estarmos reunidos como teu povo para te cultuar em culto público de portas abertas. Recebe, Deus, todo o nosso louvor, toda a nossa adoração. Ministra os nossos corações também através da tua palavra. Que o nosso coração nessa noite seja um terreno fértil para a semente da tua palavra e que possamos guardá-la em nosso coração para não pecar contra ti, Jesus. E nesse momento eu quero te agradecer especialmente por aqueles nossos irmãos, pelo nosso irmão André, que fez aniversário essa semana, que o Senhor continue abençoando a vida dele, Pai, derramando paz, derramando graça, derramando das tuas bênçãos sobre ele, sobre a sua casa, sobre a sua família, cuidando, suprindo, protegendo, acrescentando tudo aquilo que é necessário em sua vida, que o Senhor bem sabe. A tua vontade, que é boa, perfeita e agradável, prevaleça sobre ele, sobre toda a sua família, e que o Senhor acrescente ainda muito mais anos sobre ele, sobre a sua família, diante de ti em sua casa. Nós agradecemos pela vida do diácono, por ter servido a tua igreja fielmente por todos esses anos e continuar aqui conosco. Somos muito gratos, Deus, e continua abençoando ele, a sua família, os demais irmãos que também aniversariaram essa semana, assim como aniversariantes de casamento. Continua, Deus, abençoando o teu povo, fazendo o teu reino crescer aqui nessa terra. É isso que nós te pedimos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Senhor, aí em tua presença, Pai Celestial, te apresentamos os enfermos e enlutados, Pai. Visita os leitos de hospitais, Pai Celestial, trazendo cura, trazendo alívio para as suas dores, ó Pai Celestial. Se for da tua vontade, que a cura seja imediata, meu Deus. Da mesma forma também te apresento, Pai Eterno, aquelas famílias que estão enlutadas, Pai. E que nenhuma dor, Senhor, que nenhuma dor em seus corações seja maior do que a certeza de que estar em tua presença é infinitamente melhor, meu Senhor. Dessa forma eu oro e te agradeço em nome do teu Filho amado Jesus, Pai. Amém, Senhor. Soberano Deus, eterno Pai, ainda em tua presença, Senhor, nós queremos te render graças por esse momento do culto, Senhor, e o momento, Senhor, ao qual nós podemos ofertar a ti, Senhor, e devolver parte daquilo que é teu, Pai. Desde já nós queremos pedir, Senhor, para que todas as ofertas e dízimos depositados aqui no altar, Senhor, sejam bem administrados, Senhor, para que possa ser utilizado para o avanço do teu reino. Aqueles que porventura, Senhor, não puderam contribuir e participar desse momento, que o Senhor continue os abençoando, Senhor, e assim abrindo portas de emprego, caso for preciso, Senhor, e ajudando, Senhor, auxiliando, Senhor, em suas finanças, Pai. Dessa forma nós te oramos, Senhor, te agradecemos, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo. Amém. Amém, irmãos. Os irmãos podem se sentar. Nesse momento iremos para a reflexão da palavra do Senhor com o nosso irmão Augusto Ávila. E antes de começarmos, há sempre a necessidade de reforçarmos a nossa presença aqui, irmãos. É muito importante que a nossa concentração, toda a nossa mente e todo o nosso coração esteja presente aqui nesse momento da palavra. O momento da palavra do Senhor é um momento de privilégio, é um momento de reflexão, é um momento de refletirmos o que temos feito em nossas vidas, mas principalmente de adorarmos ao Senhor, Criador de tudo que há. Então, com toda a referência, com toda a mente presente, com todo o espírito presente, eu passo a palavra para o nosso irmão Augusto Ávila para que seja feita essa reflexão. Cumprimento os irmãos com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo.
Irmãos, livro de Lucas, capítulo 2, verso 25 em diante. Sentados mesmo, mas como foi reforçado pelo nosso dirigente, com toda reverência. Lucas, capítulo 2, verso 25 em diante. Todos encontraram? Lucas capítulo 2, verso 25 em diante. Amém? Passemos a ler o texto sagrado que diz o seguinte: Havia em Jerusalém um homem chamado Simeão, homem este, justo e piedoso, que esperava a consolação de Israel. E o Espírito Santo estava sobre ele. Revelara-lhe o Espírito Santo que não passaria pela morte antes de ver o Cristo do Senhor. Movido pelo Espírito Santo, foi ao templo, e quando os pais trouxeram o menino Jesus, para fazer como que a lei lhe ordenava, Simeão o tomou nos braços e louvou a Deus, dizendo: Agora, Senhor, podes despedir em paz o teu servo, segundo a tua palavra, porque os meus olhos já viram a tua salvação, a qual preparaste diante de todos os povos, luz para a revelação dos gentios e para a glória do teu povo de Israel. E estavam o pai e a mãe do menino admirados do que ele dizia. Simeão os abençoou e disse a Maria, mãe do menino: Eis que este menino está destinado tanto para a ruína como para o levantamento de muitos em Israel, e para ser alvo de contradição. Também uma espada transpassará a tua própria alma, para que se manifestem os pensamentos de muitos corações. Amém? Oremos mais uma vez. Santo Deus, eterno Pai, Senhor, nós queremos te agradecer, Senhor, por tudo, Senhor, por essa primeira parte, Pai. Desde já nós queremos te pedir, Senhor, abre os nossos corações, para que assim possamos guardar a tua palavra. Mas antes de tudo, abre a nossa mente, para que nós possamos compreender aquilo que o texto sagrado tem a nos dizer. E abre, Senhor, os nossos ouvidos, para que nós possamos ouvir com atenção a tua santa palavra. Que o Senhor receba toda a glória para si. É isso que te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Amados irmãos, hoje nós não estaremos iniciando uma série de algum livro, uma série expositiva, mas nós estaremos analisando e explicando, expondo, na verdade, um cântico, espiritual, um cântico totalmente cristocêntrico. Um cântico que, ao mesmo tempo que ele é antigo, ele se torna tão novo e tão atual para nós. É um cântico que, se nós observarmos, ele enche o nosso coração de alegria. Esse cântico ele foi proferido por um homem que a Bíblia fala que ele era um homem piedoso, um homem cheio do Espírito Santo, um homem justo, um homem que tinha a sua vida guiada e orientada pelo Espírito Santo, um homem que não tinha perdido a fé, independente das circunstâncias que estavam acontecendo ao seu redor. Todavia, para nós entendermos mais sobre esse cântico, entendermos mais sobre esse homem que profere esse cântico, nós precisamos então, amados irmãos, voltar um pouco para o contexto do que estava acontecendo na cidade, no povo ali, na nação de Israel. Precisamos voltar um pouco e mais ou menos aí 400 anos antes desse fato aqui que foi relatado. Se nós voltarmos 400 anos antes, nós vamos observar que nossa história, ela começa lá, mais ou menos no livro de Malaquias. O que é que acontece ali em Malaquias? O que é que acontece com o povo 400 anos antes, mais ou menos nessa faixa? Na verdade, se nós observarmos, o povo ele estava cativo na Babilônia. O povo judeu, o povo de Israel, estava cativo. Tinham sido capturados. Portanto, Deus ele levanta Esdras e Neemias, que eles lideram então assim a volta, o retorno dos judeus para as suas terras. Eles desejavam retornar para as suas terras. Eles não queriam mais viver na Babilônia ou exilados em outra nação. Eles queriam voltar para as suas terras. Eles queriam cultuar a Deus da maneira devida. Todavia, quando Deus ele concede essa graça ao seu povo, quando eles retornam então para a sua terra, para a sua nação, o povo começa a perder a esperança nas profecias que foram proferidas. Mais precisamente do profeta Isaías, que fala que um menino iria nascer, que ele seria a luz, que iria dissipar todas as trevas, que o seu nome seria chamado Deus Forte, Emanuel, Conselheiro, Príncipe da Paz.
que Israel seria restaurada, que a nação seria restaurada, que o povo seria santificado. As pessoas esperavam por isso, elas esperavam esse Messias. Só que quando elas retornam para a sua nação, elas começam a perder de vista isso. E aí o que é que acontece? Deus, ele levanta então um homem chamado Malaquias. E esse homem chamado Malaquias, ele é levantado por Deus para denunciar a falta que o povo estava tendo para com o Senhor. Ou seja, as pessoas começaram a fazer a obra de Deus relaxadamente. As pessoas começaram a cultuar a Deus de qualquer forma. As pessoas deixaram de honrar a Deus da maneira que devia. Por quê? Porque eles não acreditavam mais na promessa que foi feita de uma restauração espiritual. E o que é que acontece? Nós vemos que Malaquias, ele se levanta, e ao se levantar ele começa a denunciar esses pecados e diz: olha, o Senhor, ele tem sido um Deus amoroso para com vocês. E o povo, se esquecendo das promessas, diz: como é que Deus, ele tem sido amoroso para conosco? Perguntam ironicamente, dizendo: como ele tem sido amoroso para conosco? E aí Deus começa, mas não vamos entrar no mérito do livro de Malaquias, talvez seja para uma outra oportunidade. Só que aí o povo não estava mais preocupado. E o que é que acontece? Deus, depois que levanta Malaquias, foi o último profeta no Antigo Testamento, e aí Deus, ele resolve ficar 400 anos em silêncio. Ou seja, Deus não levantou mais nenhum profeta depois de Malaquias. Deus levanta Malaquias para denunciar as faltas do povo, só que aí o povo não reconhece isso, então Deus, ele resolve ficar em silêncio. Embora esse silêncio seja difícil, amados irmãos, para o povo de Israel, que foi extremamente difícil, eles estavam acostumados a Deus sempre levantar um profeta e a profetizar para eles. Mas embora difícil, na verdade nós vemos que esse silêncio serviu para preparar o coração do povo para o momento em que Deus voltaria a falar com o povo de maneira mais clara. E qual é essa maneira? Por meio de Jesus Cristo. Quando fala a profecia, diz: nos últimos dias Deus falou conosco através do seu Filho. Ou seja, Deus, ele está em silêncio durante 400 anos, e quando é depois, ele volta a falar com o seu povo através do nascimento de Jesus Cristo. Só que eu queria que os irmãos analisassem, e aqui nós já podemos fazer uma breve aplicação sobre isso, sobre todo esse contexto. E o que é que nós entendemos? Nós entendemos que quando nós perdemos a esperança nas promessas e na palavra de Deus, nós começamos a fazer a obra de Deus relaxadamente. Assim como o povo de Israel perdeu a esperança nas promessas de que haveria uma restauração, de que haveria um Messias, nós também, da mesma forma, quando perdemos a esperança na palavra do Senhor, na promessa que o Senhor nos fez de um novo céu e de uma nova terra, nós começamos a fazer a obra de Deus e a viver para o reino de uma forma relaxada. Só que continuando, nós vamos ver que durante esse período nós temos vários acontecimentos, e se fosse para nós transcorrermos tudo isso aqui, não teríamos tanto tempo. Só que para dar um breve resumo, nós vemos que vários acontecimentos acontecem ao povo judeu. Depois que Deus, ele resolve ficar em silêncio, a cidade dos judeus, ela é invadida pelos gregos. E ali nós temos o período que chamamos de helenístico, ou seja, o que é isso? Os gregos, eles estavam tentando impor a sua cultura ao mundo. Então eles invadem Israel também, e eles tentam impor a cultura dele de adoração a outros deuses. Alguns cedem a isso, porque muitos estavam sem ter esperança. Muitos já não acreditavam mais na promessa de Deus. Muitos já não acreditavam mais na promessa de um Messias. Então o que é que eles fazem? Cedem a uma cultura pagã. Só que aí tem a revolta do que nós chamamos dos macabeus. Ou seja, que revolta é essa? São pessoas ali da ordem sacerdotal que eles se levantam ali contra essa imposição. Tem até um livro, Macabeus, que ele não, na verdade não está no cânon, ele é considerado apócrifo, só que retrata essa história. Então eles se levantam porque ele diz: não, nós precisamos nos lembrar de que Deus nos tirou do cativeiro, nos trouxe para cá, e nós precisamos cultuar a Deus, adorar a Deus de uma forma correta. Nós precisamos então viver para Deus, viver à luz da esperança, da promessa que Ele nos fez, não segundo ao que os gregos estão querendo impor a nossa cultura. Nós temos uma cultura, nós temos uma convicção, e nós precisamos lutar contra isso. Então tem essa revolta dos macabeus, eles tentam retomar. Só que aí o que acontece?
quando o Império Romano ele derruba o Império Grego, o Império Romano domina Israel. Só que o Império Romano, eles dizem, não tem tanto interesse o culto de vocês, vocês podem cultuar. Só que perceba, diante de todo esse contexto, muitos perderam a esperança, muitos já não acreditavam mais na promessa do nascimento do Messias, muitos já não acreditavam mais de que Deus iria falar com eles através de Jesus Cristo. Muitos deixaram de acreditar na restauração espiritual de Israel. Então muitos deixam de lado essa esperança. Outros poderiam até lembrar dessa promessa feita. Só que na verdade o que acontece? Diante de todo o contexto e cenário que eles vivenciaram, cultura grega, cultura romana, eles acabam esquecendo e deixando de lado aquilo que eles acreditavam. E o que é que eles passam a acreditar? Pensa que a promessa que foi feita em Isaías, eles trazendo para o contexto deles, era uma promessa política. Ou seja, era uma promessa em que Deus viria e restauraria o povo. Mas essa restauração não seria espiritual. Essa restauração seria, na verdade, uma restauração política. Era o que muitos acreditavam. Então, ou seja, muitos estavam focados somente ali naquele século. Muitos estavam vivenciando somente à luz daquele contexto, daquele mundo em que eles viviam. E nós não vemos que atualmente não é tão diferente, onde muitas pessoas deixaram de acreditar na promessa e na palavra de Deus e começam a viver tão somente focados aqui nesse mundo. Só que diante de tudo isso, amados irmãos, diante dos 400 anos que Deus estava em silêncio, havia alguns ainda que lembravam da promessa de Deus feita séculos atrás. Havia alguns ainda que lembravam do que Isaías tinha falado, do que os profetas tinham falado. É aquilo que nós chamamos do pequeno grupo chamado remanescentes, ou seja, aquele pequeno grupo que ainda permanece fiel. Aquele pequeno grupo que não se deixa levar nem pela cultura grega da época, nem pela cultura romana, nem porque as pessoas estavam falando, mas eles ainda permanecem fiéis nas promessas e na palavra do Senhor. Tem ainda aquele pequeno grupo que nós chamamos de remanescente, que confiam ainda em Deus. Ou seja, vemos isso em toda a história. Quando Elias, ele desafia os profetas de Baal, e Elias ele diz, Senhor, eu fiquei só, mas Deus ele mostra que preservou um remanescente. Ele diz, olha Elias, eu ainda tenho outros que não se prostraram a Baal. Ou seja, outros que ainda não se deixaram levar pela opressão do governo romano, ainda tinha nesse contexto. Então a gente já sai daquele contexto de 400 anos de silêncio e chegamos ao contexto aqui onde os judeus estão sendo dominados pelos romanos, o contexto aqui de Simeão. E o que é que acontece, amados irmãos? Nós vemos que Deus ele ainda preservou, nesse contexto aqui já de Lucas, pessoas fiéis ao Senhor, a exemplo de José, a exemplo de Maria, a exemplo de Zacarias e a exemplo de Isabel, a exemplo de Moisés, de um Moisés que é relatado aqui antes de Simeão, a exemplo de Ana, que é citada depois de Simeão, e a exemplo de Simeão, que é a pessoa que nós estaremos vendo agora. Simeão, nós não sabemos ao certo a sua idade, nós não temos tantos fatos e relatos sobre a pessoa de Simeão, não sabemos ao certo quem eram os seus pais. A tradição cristã, às vezes ela tenta dizer quem é, mas nós não sabemos ao certo sua idade, sua pessoa. Mas uma coisa que nós sabemos é aquilo que está relatado no versículo 25. E daí já dá para nós termos uma noção de quem era Simeão. Perceba, no verso 25 diz o seguinte: havia em Jerusalém um homem chamado Simeão, homem justo e piedoso, que esperava a consolação de Israel, e o Espírito Santo estava sobre ele. Ou seja, quem era Simeão? Na verdade, Simeão ele não era nenhuma figura importante entre os líderes religiosos. Simeão não era um sacerdote ali entre os líderes religiosos da época. Sua importância, na verdade, que Lucas ele quer relatar, está em sua devoção, em sua espera pela promessa messiânica, em ele ter uma vida devotada ao Espírito Santo, ou seja, uma vida devotada a Deus. O versículo diz que ele era justo e piedoso, o que indica um homem que vivia de acordo com os princípios de Deus, respeitando a lei e demonstrando uma vida de santidade. Essa era a pessoa de Simeão.
que não tinha se deixado levar, não tinha deixado de acreditar, na verdade, na esperança da promessa, mesmo em meio a todo o contexto em que ele estava vivendo, o contexto de opressão dos romanos. Ele não tinha se deixado levar pelo contexto da época. Um homem que traz para nós uma grande lição de nós permanecermos firmes, amados irmãos, naquilo em que nós acreditamos. Uma lição que ele nos traz é de nós permanecermos firmes no Evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, independentemente do que as pessoas elas acham, independentemente do que as pessoas elas acreditam ou não, independentemente do contexto do nosso século aqui que nós vivemos, se as pessoas deixaram de acreditar na palavra de Deus ou não, Simeão ele nos revela, ele nos mostra e nos dá uma lição de que nós devemos permanecer firmes naquilo em que nós acreditamos. Todavia, continuando, Simeão, ele, além de tudo isso, aguardava, ou em outras traduções, esperava a consolação de Israel. Mesmo em meio ao silêncio de Deus, mesmo Deus não tendo mais levantado profetas para falar ao seu povo, Simeão, ele ainda aguarda a consolação e restauração de Israel. Todavia, Simeão não estava esperando uma consolação política. Simeão ele não estava esperando com que o Messias viesse para restaurar politicamente. Mas Simeão ele demonstra que espera, na verdade, uma restauração espiritual no seu povo. Simeão olha para todo o contexto ali dos judeus, olha para todo o contexto ali do seu povo, e ele diz: eu espero uma restauração espiritual no meu povo. Ele não estava esperando uma restauração política. Ele não estava esperando com que o governo romano caísse ali. Ele estava esperando a promessa que foi feita de que o povo seria restaurado espiritualmente. Então esse é o desejo de Simeão. E aqui permita-me fazer já uma aplicação, extrair uma aplicação, vendo Simeão como um homem justo e o desejo do seu coração, que era a restauração espiritual do seu povo, vem uma pergunta que para nós já é uma aplicação. O que nós temos desejado em nosso contexto desse século? O que é que nós temos desejado acima de tudo? O que é que nós temos desejado? Qual é o desejo do nosso coração? Porque o desejo do nosso coração irá revelar se nós somos uma pessoa piedosa ou não. Aquilo que nós mais desejamos todos os dias da nossa vida é o que revela de fato quem nós somos. Então, essa pergunta que é feita para nós, aqui está um desejo de um homem piedoso. Será que esse de fato também é o nosso desejo? Ou será que estamos semelhantes aos outros judeus da época, que na verdade não estavam mais desejando uma restauração espiritual do seu povo? Os outros judeus da época que na verdade estavam se preocupando apenas com viver o aqui e o agora, estavam se preocupando apenas com os seus pensamentos políticos, estavam se preocupando apenas com o que estava acontecendo naquele momento. Então, amados irmãos, essa é a pergunta que tem para nós. Será que nós estamos desejando as coisas do presente século? Será que estamos desejando e colocando nossos objetivos, nossa profissão, nossa formação, nossas ideias políticas, nossa popularidade acima de tudo? Ou será que o desejo do nosso coração está em cumprir a vontade de Deus? Estar em cumprir as promessas de Deus aqui contidas? Estar em uma restauração espiritual do povo, dos nossos familiares, dos nossos amigos, dos nossos parentes, nossos irmãos, nossos conhecidos, enfim. Qual é o desejo do nosso coração? Simeão se destaca porque em meio àquele contexto em que ele vivia, muitas pessoas estavam preocupadas com as coisas do presente século, ele estava preocupado com as promessas de Deus. Só que passando mais à frente, verso 26 ao verso 27, nós vamos ver o seguinte. Nós vamos ver que Simeão ele recebe uma promessa e uma orientação do Espírito Santo. Versículo 26 diz o seguinte: revelara-lhe o Espírito Santo que não passaria pela morte antes de ver o Cristo do Senhor. Amados irmãos, o verso 26 ele revela que Simeão, ele na verdade recebeu uma promessa do Espírito Santo, uma promessa um tanto pessoal, ou seja, foi específica ali para ele naquele momento. Então essa promessa foi específica para Simeão, mas essa promessa que o Espírito Santo faz a Simeão está ligada com uma promessa maior, que é a promessa de salvação. Essa revelação do Espírito Santo é na verdade um ato soberano de Deus, que em sua graça
permitiu Simeão saber que ele teria o privilégio de ver e reconhecer o Salvador prometido. A vinda do Messias, a pessoa de Jesus, seria a realização das promessas que foram feitas no Antigo Testamento. E Simeão, ele não queria morrer antes de ver essas promessas se cumprindo. Então o Espírito Santo vai até Simeão e revela a ele: olha, você não passará pela morte até que você veja o Messias. Nós vemos, portanto, aqui uma ação do Espírito Santo em revelar a vontade de Deus. E era assim que o Espírito Santo agia antes de fechar o cânon bíblico. Portanto, não há uma promessa direta que o Espírito Santo faz pessoalmente a uma pessoa através de um profeta, pois a promessa que Simeão recebeu foi cumprida de maneira específica, ou seja, foi especificamente. Então, o que é que nós entendemos com isso? Hoje em dia não tem mais essas profetadas que nós vemos por aí. Não tem, amados irmãos, porque toda a promessa e profecia que nós precisamos está tão somente nas Sagradas Escrituras. Só a Escritura, é isso que nós entendemos, tudo o que nós precisamos. Não precisamos que uma pessoa venha diretamente a nós e revele o número do nosso CPF, cartão de crédito, enfim. Mas nós precisamos voltarmos às promessas que Deus fez para nós. Voltarmos às Sagradas Escrituras e então aplicarmos isso para a nossa vida, para o nosso dia a dia. Ou seja, Cristo, ele nos fez várias promessas. Todas essas promessas estão contidas nas Sagradas Escrituras. E ao invés de nós esperarmos promessas pessoais e diretas, revelações pessoais de ditos profetas atualmente, nossa confiança, ela deve estar firmada na suficiência das Sagradas Escrituras e na fidelidade de Deus em cumprir tudo o que Ele prometeu nas Sagradas Escrituras. E principalmente, a promessa que Ele nos prometeu, que foi o Salvador. E Ele cumpriu. Só isso nos basta. E é isso que nós vamos ver. Vemos no verso 27, portanto, que Simão, ele é orientado, é guiado pelo Espírito Santo de Deus. O verso 27 diz o seguinte: movido pelo Espírito, foi ao templo, e quando os pais trouxeram o menino Jesus para fazer com ele o que a lei ordenava, aí vem o verso 28, Simeão o tomou em seus braços e louvou a Deus, dizendo... Amados irmãos, Simeão, nós vemos que ele era um homem tão piedoso, um homem de fato de oração, um homem que tinha um relacionamento profundo com o Espírito Santo de Deus. Nós vemos que a sua vida, ela não era guiada por suas paixões mundanas ou seus desejos terrenos, ou até mesmo o seu pensamento político, porque querendo ou não, Simeão, como um judeu, ele desejava com que o seu povo realmente fosse livre dos romanos. Mas o desejo maior de Simeão é que o seu povo fosse livre de outro ditador, de outro tirano que assolava o seu povo, que era na verdade o pecado. Não eram os romanos que eram os piores ditadores, era na verdade o pecado. Então Simeão, ele tem esse desejo, apesar dele desejar a libertação política, mas ele tem em primeiro lugar esse desejo. Então nós vemos que a sua vida, ela era guiada pelo Espírito Santo. E o Espírito Santo, ele guia Simeão para o lugar exato, na hora e no momento exato. A Sagrada Escritura nos mostra e nos revela que ele, sendo guiado pelo Espírito Santo de Deus, ele foi até o templo. Então nós entendemos, amados irmãos, que o Espírito Santo, ele conduz Simeão até o templo. E ali Simeão encontra os pais de Jesus, cumprindo o que a lei ordenava, tanto para a mãe que dava à luz, como para o menino que nasceu. A lei ordenava que fosse ao templo. Então é nesse momento que Simeão pega o menino Jesus em seus braços. É nesse momento em que Simeão, ele contempla a promessa encarnada. A esperança encarnada agora está em seus braços. A promessa que foi feita séculos antes, que o povo esperava, Simeão agora pode contemplar ela e pode apalpar e pode pegar nessa promessa viva, encarnada. Portanto, amado irmão, nós vemos que temos já uma aplicação diante de tudo isso aqui que nós vemos da pessoa de Simeão. Nós vemos que na verdade Simeão, ele vai até o templo guiado e orientado pelo Espírito Santo, ao lugar exato para a hora que Cristo estava. Isso nos deixa uma lição e uma verdade muito clara, de que nós estamos aqui e contemplamos a salvação de Deus porque nós fomos guiados pelo Espírito Santo de Deus. Nós só contemplamos a salvação do Senhor, a beleza da cruz de Cristo,
não por nosso próprio mérito, não por nossa própria força, não porque nós determinamos, eu agora quero compreender a mensagem da cruz, mas porque o Espírito Santo de Deus nos guiou, nos orientou e nos revelou a vontade de Deus, nos revelou a mensagem da cruz. Então nós vemos que Simeão, ele foi guiado pelo Santo Espírito para contemplar a salvação. E todos nós que aqui estamos, que contemplamos a salvação de Deus em nossas vidas, saiba que foi o Espírito Santo que nos guiou para isso. Mas aí, amados irmãos, nós vemos tudo isso e agora passamos, portanto, para o cântico de Simeão. O cântico, a canção da esperança. Versículo 29 ao verso 32, nós vamos ver esse relato. Vemos que Simeão, ele entoou um cântico ao pegar o menino Jesus ali nos braços. Ele diz o seguinte: agora, Senhor, podes despedir em paz o teu servo, segundo a tua palavra, porque os meus olhos já viram a tua salvação, a qual preparastes diante de todos os povos, a luz para revelação aos gentios e para a glória do teu povo de Israel. Irmãos, quando Simeão fala, agora podes despedir em paz, Simeão, ele começa a sua canção com uma entrega. A partir do momento que ele contempla a promessa do Senhor de salvação, ele começa a sua canção com uma entrega. Simeão viu, portanto, que o propósito da sua vida havia se cumprido. A sua vida tinha um propósito, e esse propósito era contemplar a salvação de Deus, a salvação encarnada. Então, quando esse propósito então é realizado, nós vemos que Simeão diz: olha, portanto, Senhor, agora eu posso morrer em paz. Não se sabe, como eu falei no início, se Simeão ele era idoso ou não. A tradição cristã fala que ele era idoso, mas nós não sabemos ao certo, não tem esse relato com precisão nas Sagradas Escrituras. Mas o que é que nós podemos entender? É que independente se Simeão tinha 100 e poucos anos, como afirma a tradição cristã, ou se ele era jovem, ou se ele era um adulto, o que importa aqui, amados irmãos, é que ele entendeu que o propósito da sua vida fez sentido, porque agora os seus olhos viram a salvação do mundo. Então, para Simeão, nada mais importava nesse mundo, independente da idade dele, ele entendia que o seu propósito foi cumprido, ver o Senhor. Ele disse: Senhor, agora que eu contemplei a salvação, nada mais nesse mundo importa. O Senhor pode me despedir então em paz, o seu servo. Por que Simeão fala o seu servo? E nós vemos que ele refere-se a si mesmo como o servo do Senhor. Porque nós vemos que ele está demonstrando humildade e submissão à soberania divina. Ele reconhece aqui que ele é, na verdade, um simples servo do Senhor que teve a honra e a bênção de ver o Messias encarnado. Então ele diz: pode despedir em paz o teu servo, eu que estou humilhado e diante da tua, e submisso à tua soberania divina. Então os termos, amados irmãos, que ele fala aqui, pode despedir em paz, significa, na verdade, libertar um prisioneiro, desfazer as amarras de um navio para que ele comece a navegar, é tirar o jugo de um animal de carga. Ou seja, Simeão está dizendo: Senhor, ele vê a morte, ele vê a morte, na verdade, como aquilo que liberta ele dos fardos da existência dessa terra e conduz às bênçãos da vida eterna. Quando ele fala: Senhor, pode me despedir em paz, eu contemplei a tua salvação, eu sei e tenho a certeza da tua salvação sobre a minha vida, então nada mais nesse mundo importa, e pode me despedir em paz. Ou seja, pode libertar o prisioneiro, porque esse mundo me aprisiona de te adorar de fato como eu deveria te adorar. Então é isso que Simeão ele nos retrata. Perceba, ele contempla a salvação encarnada. Os judeus, 400 anos antes de Simeão, quando foram libertados do cativeiro babilônico, ouviram falar por seus pais sobre profecias feitas acerca do Messias. Muitos ouviram falar sobre o Messias, muitos ouviram falar sobre essa promessa, muitos até viram presencialmente os profetas falarem sobre essa promessa do Messias, sobre a profecia de redenção. Mas Simeão foi tão agraciado que ele não só ouviu falar sobre essa promessa, como ele na verdade viu essa promessa. Simeão, na verdade, ele pôde ver com os próprios olhos o Rei dos Reis
encarnado. Simeão, na verdade, ele vê o Rei Eterno, Criador de tudo o que existe. É o mesmo que agora se faz vulnerável como um bebê. Perceba, o Rei Eterno, Criador de todo o universo, se faz vulnerável agora, semelhante a um bebê. O Rei que governa os cosmos, o universo, e mantém as estrelas em seus lugares, e ordena os mares, e ordena toda a criação, como nós já vimos na série de Jonas, agora se encontra nas mãos de um homem mortal. Perceba o contraste. Simeão, ele é tão agraciado e tão privilegiado que ele pode segurar em seus braços o Rei dos Reis. Ele não só ouviu essa promessa, ele segurou essa promessa em seus braços. Então Simeão não apenas contemplou e segurou o reencarnado, mas ele contempla aquele que não traz a salvação e esperança. Ele contempla aquele que é, na verdade, a salvação e é a esperança encarnada. Aquele que veio salvar o seu povo, não das mãos dos romanos, dos gregos ou de qualquer outro que manteve Israel cativo, mas salvar o seu povo, libertar, na verdade, do ditador pior que nós já falamos aqui, que é o pecado. Então Simeão, ele louva ao Deus Criador, pois ele não está apenas contemplando um bebê, mas ele está contemplando ali a obra de salvação. Então é isso que nós vemos no cântico aí de Simeão, quando ele inicia o seu cântico. Então isso revela uma verdade muito importante, amados irmãos. Quando Simeão pega a criança em seus braços e diz: meus olhos viram a salvação, o que é que nós entendemos? Que não há salvação fora de Jesus Cristo. Não há salvação que esteja fora de Jesus Cristo. A salvação está somente em Cristo. Ele é o nosso único caminho para a salvação, o único caminho para a esperança e o único caminho para o perdão de nossos pecados. Simeão agora diz: olha, a esperança que o povo tanto procurava está aqui encarnada. Ele é a única esperança. Simeão, em seu cântico, ele nos revela o que nós podemos aplicar em nossa vida. Ele nos mostra que devemos tirar de nossa mente, amados irmãos, a partir do momento que ele pega o Salvador, a obra de salvação ali em seus braços, ele revela que nós precisamos tirar de nossa mente a ideia de que Cristo, ele é algo distante, a ideia de que Cristo, na verdade, ele é alguém histórico, ele é alguém que está lá no passado. Mas Simeão nos revela que ele é alguém que está tão próximo de nós, que nós só precisamos buscar ele. Ele está tão próximo de nós quanto nós imaginamos. Não estava tão distante. A partir do momento que ele pega Cristo em seus braços, é isso que ele nos revela, que Cristo, ele está tão próximo de nós, que essa salvação nós podemos sentir ela em nossos corações. E aí Simeão, ele continua o seu cântico, e aí no verso 31 nós vemos que ele revela que a salvação da parte de Deus é para todos. Veja o que diz o verso 31. A qual preparastes diante de todos os povos. Irmãos, Simeão agora ele reconhece que essa salvação, a salvação encarnada, que é Jesus Cristo, que é o Messias, na verdade foi um plano soberano de Deus. Por que foi um plano soberano de Deus? Porque ele fala, a qual preparastes. Quando ele fala qual, a quem que ele está se referindo? Ao Deus Pai. E ele reconhece que essa obra de salvação foi um ato soberano de Deus. Mas não é um plano qualquer. Não foi um plano preparado, amados irmãos, e planejado por Deus de última hora. Não foi um plano que foi preparado porque, eita, o homem pecou, agora eu tenho que preparar. Não, foi um plano que já estava preparado. Tudo preparado e com o propósito de que essa salvação encarnada reúna para si todas as coisas. O Rei dos Reis, Senhor do Universo, se faz um bebê agora para que ele possa então reunir todas as coisas, para que tudo o glorifique. Então ele diz, olha, essa salvação eu reconheço que foi tu quem concedeste, Senhor. Simeão ainda continua a sua fala, falando sobre a salvação que está ali em seus braços, e ele vê que ela apenas não foi preparada por Deus antes da fundação do mundo, mas essa salvação na verdade é para todos os povos. Essa salvação e esperança encarnada em seus braços, ele entende que é pesada demais para ser carregada apenas por uma nação. O bebê que está em seus braços é pesado demais para que uma nação apenas carregue. É grande demais para se restringir apenas a Israel. Então essa salvação nasceu em Israel,
mas ela cresce para todo o mundo. Simeão tinha o conhecimento de que as profecias não estavam falando nada sobre essa terra, mas ele tinha conhecimento que essas profecias falavam sobre o reino de Deus, o reino dos céus. E quando Simeão fala isso, ele sabe o que é que ele está querendo dizer. Ele está dizendo o seguinte: Senhor, eu sei que tu mandaste o teu filho, tu mandastes a salvação encarnada, e eu compreendo que essa salvação não é somente para um povo. Perceba, nos lembra um pouco Jonas, né? A diferença, Jonas, enquanto queria a salvação somente para o seu povo, Simeão, ele diz: eu sei que essa salvação não é somente para um povo, mas é para todos os povos que creem. Ou seja, é tanto para o judeu, quanto também para os romanos que nos oprimem, se eles assim se arrependerem. É tanto para os judeus, quanto para os gregos também que oprimiram o povo de Israel. Então a salvação não fica restrita somente ali, mas essa salvação então é para todos. Verso 32, Simeão, ele revela em seu cântico, ele diz o seguinte: luz para a revelação aos gentios, e para a glória do teu povo de Israel. Amados irmãos, quando Simeão ele fala isso, ele está querendo revelar que Cristo é a luz do mundo que veio à terra. A salvação que está nos braços de Simeão é comparada com uma luz. E essa palavra luz, ela vem tão carregada de significados teológicos, né? Nós temos tantos significados para a palavra luz, e frequentemente simboliza a verdade, simboliza a revelação divina e a salvação. Mas quando nós vamos para a profecia de Isaías, do profeta Isaías, ele fala: o povo que estava em trevas viu, presenciou grande luz. Então quando Simeão fala que ele é a luz, ele está se referindo ao que o profeta Isaías falou. Ou seja, essa grande luz, amados irmãos, que vem dissipar as trevas. Grande luz que os povos veriam ali e estariam em trevas, iria dissipar essas trevas. Essa luz, ela nasce em Israel, mas ela será também para os gentios. Ou seja, Simeão entende, essa luz nasceu aqui em Israel, mas ela também será para os gentios. Quando Simeão fala que o menino em seus braços é a luz para os gentios, ele está dizendo que através de Cristo, a revelação de Deus é completa e acessível a todos, tanto a judeus quanto a gentios. Só que agora Simeão ele fala uma palavra que até parece um pouco contraditória naquilo que ele está falando de seu belo cântico, totalmente teocêntrico, cristocêntrico, nada sobre o homem, nada sobre ele, nada sobre o seu povo. Só que uma parte ele diz o seguinte, verso 32 ainda: luz para a revelação aos gentios. Mas ele diz: e para a glória do teu povo de Israel. Ora, amados irmãos, se Simeão ele fala para a glória do teu povo em Israel, o que é que isso significa para nós? Se a obra de salvação pertence somente a Deus, se a obra de salvação é um plano de Deus, que Deus ele fez e preparou antes da fundação do mundo, se a obra de salvação na verdade não precisa de mérito humano nenhum, o que é que nós entendemos quando ele fala, olha, para a glória de Israel? Não é que Israel seria glorificada, recebendo glória para si. Em nenhum momento Simeão em seu cântico está fazendo algo antropocêntrico, ou seja, onde o homem é o centro. Em nenhum momento Simeão está fazendo um discurso nacionalista, levantando a bandeira da sua nação. O cântico de Simeão é totalmente cristocêntrico, teocêntrico, ou seja, Deus, Cristo aqui no centro. Mas o que é que isso significa, amados irmãos? Acontece que a partir do momento em que a profecia do Messias é cumprida, em que o Messias é encarnado, para sermos mais específicos, nós vemos que é nesse momento em que Deus cumpre a sua promessa que ele fez a Abraão. Perceba, não tem nada do homem aqui. Quando Simeão fala para a glória de Israel, é a profecia que Deus fez a Abraão. Qual é essa profecia? Em ti serão benditas todas as nações da terra. Quando Deus fala isso, ele não está falando a Abraão, olha Abraão, por ti serão benditas todas as nações da terra, mas serão benditas todas as nações da terra, porque da tua descendência vai nascer o Messias. Então é isso que nós entendemos. Quando Simeão fala para a glória de Israel, é porque ele está dizendo a profecia que Deus fez ao pai Abraão, ao nosso patriarca, foi cumprida em Cristo. Cristo, ele então é a luz onde todos os povos serão abençoados.
Assim, a glória de Israel não está em suas próprias conquistas ou méritos, mas em ser o povo em que, através do qual Deus trouxe a salvação para todos os povos da terra. O próprio Jesus vem como verdadeiro israelita. Israel falha em sua missão e traz apenas desonra ao nome de Deus. Israel tinha uma missão a cumprir, que era atrair as pessoas até Deus, mas eles falham nessa missão. Então o que é que acontece? Nós vemos que Jesus, justo, desce dos céus e vem cumprir essa missão, nascendo aonde? Em Israel. Então a glorificação de Israel não é uma glória para si mesmo, mas é nesse sentido. É o privilégio que a nação teve do Messias nascer ali naquela terra e de cumprir a promessa que foi feita a Abraão. Portanto, amados irmãos, esse é o cântico que Simeão ele faz. E esse cântico ele encerra no verso 34, e Simeão ele inicia uma profecia. O que é que nós entendemos no verso 34? Diz o seguinte: Simeão os abençoou e disse a Maria, mãe do menino: eis que este menino está destinado tanto para a ruína, como para o levantamento de muitos em Israel, e para ser alvo de contradição. Aí no verso 35, também uma espada transpassará a tua própria alma, para que se manifeste os pensamentos de muitos corações. Perceba, Simeão agora encerra o seu cântico, e ele começa então uma profecia, que nós denominamos de profecia. Simeão agora ele encerra o seu cântico, o seu louvor, e começa a profetizar. E em sua profecia ele utiliza algumas imagens que nós estaremos destacando aqui. Entendemos que aqui o sentido de profecia que Simeão está proferindo, na verdade, amados irmãos, ele está proferindo tão somente aquilo que já foi revelado. Ele não está profetizando uma nova profecia, é aquilo que já foi revelado. O que é que foi revelado? Que o Cristo teria que padecer. Então ele está proferindo essas palavras. Então ele fala: olha, esse menino, esse bebê que está em meus braços, ele será tropeço de alguns e a salvação de outros. O que é que Simeão estava querendo dizer? O que é que isso significa para nós hoje? Essas palavras que Simeão revelam, trata na verdade do ministério de Jesus Cristo. O bebê que está em seus braços, ele está dizendo: olha, quando esse bebê crescer, iniciar o seu ministério, Simeão ele está revelando o seguinte: que o ministério de Jesus ele teria um impacto para as pessoas, bem assim como impactaria os judeus, como também o mundo. Todavia, o ministério de Jesus ele teria um impacto para dois grupos de pessoas. Há somente dois grupos de pessoas aqui. Um grupo que rejeitaria o seu ministério, sendo assim a queda de muitos, que é o que Simeão revela, e outro grupo que na verdade iria aceitar o ministério de Jesus. E é isso que nós vemos no ministério de Jesus. Muitos israelitas rejeitam a Cristo e poucos aceitam o seu ministério. Vemos isso não só em Israel, mas vemos isso atualmente no mundo em que vivemos hoje, no século em que vivemos hoje. Muitos têm rejeitado o ministério de Cristo, da salvação de Cristo, e poucos têm aceitado. O remanescente fiel tem aceitado esse ministério. Então, antes do Messias chegar, muitos haviam deixado de lado a esperança da salvação, muitos haviam deixado de lado essa promessa, e quando ele nasce, aí é que eles olham assim e dizem: não, de fato essa não é a promessa, deixa eu continuar vivendo a minha vida que eu estava vivendo antes de nascer essa promessa. Todavia há um grupo remanescente que eles preservam ainda. Portanto, amados irmãos, perceba que Simeão está dizendo que o ministério de Cristo não deixou e não deixa até hoje espaço para neutralidade. O ministério de Cristo não permite com que nós sejamos neutros. O ministério de Cristo não permite com que nós fiquemos em cima do muro. O ministério de Cristo não permite com que nós venhamos ser mornos. Mas o ministério de Cristo provoca uma reação. E há tão somente apenas duas reações. Ou rejeitamos o Evangelho e a obra de salvação, endurecendo o coração e a mensagem da cruz. Ou então nós ouvimos a obra de redenção, ouvimos o Evangelho e contemplamos a beleza da cruz e reconhecemos nossas culpas e assim aceitamos o ministério de Cristo. Então o Simeão está dizendo: olha, o ministério de Jesus, não só agora para o povo de Israel, mas para todos os povos, provocam duas reações. Portanto, nós não podemos estar em cima do muro. Se somos cristãos, precisamos agir como cristãos de fato. Se não somos, nós não somos.
Mas Cristo, ele mesmo fala isso à igreja em que ele está escrevendo lá em Apocalipse. Ele diz, olha, queria que você fosse quente ou frio, mas vocês são mornos, ou seja, não se decidem. Então nós não podemos ficar em cima do muro. Se assumimos o compromisso com Cristo, nós precisamos nos manter firmes. Se nós colocamos a mão no arado, nós precisamos seguir olhando para frente. Então Simeão está dizendo, olha, vai ser duas reações que serão provocadas, ou rejeição ou aceitação. Mas em nenhuma hipótese nós podemos ser meio cristãos. Não podemos ser, eu sou simpatizante do Evangelho, ou amigo do Evangelho. Ou somos cristãos, ou de fato nós não somos. É isso que Simeão revela. Só que aí nós vemos que Simeão ele ainda fala que o Messias seria alvo de contradição, ainda no versículo. Ele diz, olha, ele além de tudo isso, vai ser alvo de contradição. Cristo, quando ele nasce, em um contexto onde as pessoas estavam vivendo sobre a opressão do governo romano, apesar de terem uma certa liberdade de culto que os romanos deram a ele, olha, vocês podem cultuar, apesar de eles terem uma certa liberdade de culto, eles não tinham a total liberdade de cultuar mesmo a Deus. Então aqui é um contexto em que os pensamentos políticos e sociais dos judeus estavam dominando a sua mente. Por quê? Porque nesse momento eles estavam pensando, olha, se de fato o Messias vier, ele será um Messias que irá nos libertar do jugo dos romanos. Portanto, o Messias que virá, ele tem que ser um Messias político. Portanto, quando Jesus inicia o seu ministério, suas palavras, suas ações são radicalmente, amados irmãos, divergentes, ou seja, diferentes das expectativas e normas de alguns religiosos da época. Ou seja, as reações a Jesus eram e ainda são polarizadas. Uns amavam de fato, enquanto outros odiavam Jesus. Então o que é que Simeão está dizendo? Olha, ele virá para quebrar muitas expectativas, trazendo então assim as expectativas corretas. E ele vai quebrar muitas expectativas que as pessoas têm atualmente no contexto de Simeão e atualmente também em nosso contexto. E percebemos que Cristo ele faz isso. Quando realmente nos debruçamos na palavra do Senhor, quando realmente o Espírito Santo ele nos revela a vontade do Senhor, quando ele nos leva até Cristo, como levou Simeão, nós vemos que muitas expectativas nossas são quebradas. Muitas expectativas que nós temos hoje, visão falha que nós temos de Cristo, ou até visão falha que nós temos do cristianismo, quando Cristo vem, invade o nosso coração e rasga o nosso coração, fere o nosso coração com a sua palavra, nossas expectativas são quebradas. E é isso que Simeão está dizendo, olha, ele vai ser alvo de contradição. Por quê? Porque vai quebrar muitas expectativas. Enquanto o povo está esperando um político, ele vai se apresentar como Salvador. Enquanto o povo espera um que lute contra o tirano, que é os romanos, ele na verdade vai vir lutando contra o tirano, que é o pecado. Então aí Simeão, ele continua a sua profecia no versículo 35. Simeão ele fala sobre a espada. Bem, isso que Simeão ele começa a falar não é mais sobre Cristo. Ele agora direciona essa profecia à mãe de Jesus. Quando ele fala que a espada transpassaria a sua alma, ou seja, Simeão ele olha para a mãe do menino que está em seus braços e ele diz, olha, a espada vai transpassar a sua alma. Essa imagem da espada, amados irmãos, não é na verdade que Maria seria morta pela espada. Não é na verdade que ela seria morta pela espada ou derramamento de sangue, mas Simeão fala tudo isso do ministério de Cristo. Diz, olha, essa criança que está em meus braços vai crescer, vai passar por um ministério árduo, muitos vão rejeitar ele vai ser alvo de contradição e portanto a sua alma vai ser transpassada por uma espada. E o que é que isso significa? Quando Simeão ele fala esse transpassar aqui, ele está mostrando que quando Jesus iniciasse o seu ministério, Maria como mãe de Jesus, que foi agraciada de ter essa graça, esse dom de conceder a vida ao Salvador, estava presenciando a rejeição do seu filho. Estava presenciando o seu ministério árduo e sofredor. E acompanhou até o dia em que ele se encontra na cruz. Então Maria, ela vê o seu filho, aquele que ela foi agraciada de ter, morrer ali na cruz. Então quando Simeão fala, a espada transpassará a sua alma, a mãe do menino, ele está dizendo o seguinte, olha, você vai sofrer ao acompanhar
o ministério dessa criança que está em meus braços. Você vai sofrer porque ele vai passar por tudo isso, e mesmo assim você ainda vai permanecer firme, viva, e vai ver ele sendo morto numa cruz. Por que ele não direciona essa palavra para José também? Ora, vemos que Simeão está sendo guiado pelo Espírito Santo de Deus, e José, nós entendemos que depois de um tempo, José não está mais presente com sua esposa e Jesus. Portanto, por isso que nós só vemos Simeão direcionando para Maria, porque logo logo José iria partir. Então o que é que acontece? Somente Maria que estaria acompanhando o ministério de Jesus. Mas, amados irmãos, nós não podemos desprezar de fato a devoção de Maria, sendo ela agraciada, né? Nós sabemos de tudo, né? Sabemos de mesmo sabendo de sua dor pessoal, seu sofrimento que teve no ministério de Cristo, a espada transpassando a sua alma, tudo isso. Mas precisamos entender que esse texto, de maneira nenhuma, está falando que Maria faz parte do ministério redentor de Cristo no sentido de salvação, de que os sofrimentos de Maria também seriam uma salvação para o seu povo, de maneira nenhuma. Simeão está dizendo, olha, a salvação vem somente por ele, mas você também irá sofrer por causa disso. Então, em momento nenhum, Simeão ele está falando que Maria faria parte desse ministério redentor de salvação, no sentido de que ela traria também a salvação através do seu sofrimento. Mas ele está falando, você vai sofrer, mas a salvação vem somente por Cristo. Portanto, ele cessa sua profecia, cessa o seu cântico, e no final ele fala, para que se manifeste os pensamentos de muitos corações. E é isso que Cristo faz quando chega em nossas vidas. Ele manifesta os nossos pensamentos e as nossas intenções dos nossos corações. E aí Simeão ele encerra o seu cântico. Depois chega Ana e também começa a entoar um cântico a Deus. Só que diante de tudo isso que nós vimos, diante de todo o contexto que nós vimos, o contexto político, o contexto social, o contexto histórico que o povo de Israel estava vivendo, que Simeão estava vivendo, diante desse cântico que Simeão ele profere, diante dessa profecia que Simeão profere, quais são as aplicações que nós podemos trazer para nossas vidas? Apesar de que já vimos algumas durante o decorrer do sermão, né? Não tive paciência de esperar para aplicarmos tudo no final, já fui aplicando, mas nós podemos ainda separar 3 aplicações sobre esse texto. Primeira aplicação que nós vemos é se mantendo firme na esperança. Precisamos nos manter firmes na esperança de Cristo. Simeão vivia em um tempo de grandes expectativas, mas ao mesmo tempo também era um tempo de grande escuridão e frieza espiritual. Tempo em que muitos abandonariam a esperança, mas Simeão ele continua firme na promessa de Deus, mesmo em meio ao contexto em que ele está vivendo. Simeão, portanto, é um modelo de fé, esperança e devoção para nós, amados irmãos. A aplicação que nós temos aqui é que nós somos convidados, através dessa vida de devoção de Simeão, através desse texto, nós somos convidados a nós também, em um mundo de escuridão, em um mundo onde muitos abandonaram a fé, em um mundo onde nós vemos que até mesmo cristãos, pessoas que se dizem cristãos na igreja, não seguem de fato o verdadeiro cristianismo, em um mundo onde nós vemos que as pessoas têm banalizado o evangelho de Cristo, em um mundo onde nós estamos vivendo que as pessoas não respeitam mais a Cristo, não respeitam mais a palavra de Deus, nós somos convidados, amados irmãos, a sermos de fato uma pessoa firme no evangelho. Somos convidados a permanecermos firmes na esperança. Ainda que muitos tenham desprezado o evangelho, onde na escola, no trabalho, na faculdade, e assim nós possamos ser até motivos de piadas dessas pessoas, mas a Bíblia nos convida que nós devemos permanecer firmes nas palavras de Deus. Devemos confiar em sua palavra, por mais que o mundo diga que ela está ultrapassada, mas ela sempre será viva e atual para nós. Nós precisamos permanecer firmes e confiar na palavra de Deus, ainda que muitos tenham banalizado ela. Nós devemos permanecer firmes na viva esperança. E que esperança é essa, amados irmãos? Sabemos que a esperança dos cristãos no passado era o nascimento do Messias, mas a nossa esperança atualmente é um novo céu e uma nova terra. É a volta de Cristo, aonde nós teremos nossos corpos transformados e habitaremos com Cristo e viveremos em santificação. Então, ou seja, não deixe com que o mundo tire isso das nossas mentes.
precisamos permanecer firme naquilo que o Senhor nos prometeu. E o que é que Ele nos prometeu? Que nós não somos cidadãos dessa terra. Nós somos cidadãos de um novo céu e de uma nova terra. Essa é a esperança que nos move. Essa é a esperança que nos faz sermos pessoas melhores. Essa é a esperança que nos motiva, amados irmãos, a vivermos o verdadeiro evangelho. Essa é a esperança que nos motiva a sermos zelosos com as coisas de Deus. Essa é a esperança que nos motiva a pregarmos para outras pessoas. É de que Cristo Ele voltará e de que nós habitaremos no novo céu e na nova terra. E aí a segunda aplicação que nós podemos tirar aqui desse texto é a seguinte: Deus em todas as épocas preserva o seu remanescente. Apesar de tudo que está acontecendo no mundo, apesar de leis que estão sendo aprovadas em nosso país, enfim, apesar de tudo isso que tem acontecido, nós sabemos de todo o contexto político que estamos vivenciando, nacional e até internacional. Apesar de estarem aprovando aquilo que é errado e dizendo que é certo, e estarem pegando as coisas que é certo e dizendo que é errado, onde você se manter firme na palavra de Deus é errado, mas você viver em uma imoralidade é totalmente certo para o mundo atual. Apesar de tudo isso, nós podemos perceber que Deus Ele ainda preserva os seus remanescentes. Deus Ele ainda tem pessoas que são justas, que não se venderam a esse mundo, nem se dobraram à estátua de Nabucodonosor. Temos pessoas ainda que estão firmes na promessa do Senhor e na esperança de Cristo. Então essa é a lição que nós tiramos. Nós devemos ser esse remanescente do Senhor, que permanece firme na sua palavra, para que assim possamos impactar outras pessoas. Terceira lição, terceira aplicação que nós podemos tirar aqui, e ela vai se dividir em duas, é descansando em paz, pois os nossos olhos viram e contemplaram a salvação de Deus sobre nossa vida. No começo do sermão falamos de todo o contexto de Israel que estava passando ali, toda a situação de Simeão. Nós vemos que Simeão ele tem a sua vida totalmente direcionada pelo Espírito Santo de Deus, foi totalmente guiado pelo Espírito Santo de Deus. Mas primeiro, o que é que nós devemos reconhecer dentro dessa lição? Devemos reconhecer que somente Cristo é a nossa salvação. Simeão não esperava uma salvação política. Simeão não esperava uma salvação de poder bélico militar, quando é que os israelitas vão se levantar e vão se opor contra os romanos. Mas ele reconhece que Cristo, o Messias encarnado, era a salvação que ele precisava, era o suficiente para a sua vida. Portanto, meu amado irmão, não pense que a salvação para a nossa vida, para nós termos paz, será uma promoção em um emprego que nós tanto queremos, será uma estabilidade financeira que nós tanto buscamos e tanto queremos. Não estou dizendo que isso é errado. Não pense que será uma eleição política municipal, estadual, nacional, até internacional. Não pense que é aquele que vai nos trazer salvação e vai nos trazer paz, seja nossos objetivos pessoais e até mesmo formações acadêmicas que nós esperamos. Mas nós vemos que Simeão ensina que aquilo que nos traz esperança é somente Cristo. Aquilo que nos traz salvação e que nos traz paz não é nada do que nós buscamos nesse mundo, é somente Cristo. Simeão revela que aquilo que nós depositamos nossa esperança, nós vamos chamar de nossa salvação. Porque ele depositava sua esperança em Cristo, não em uma política, não em um poder bélico, não nos israelitas. Então, como ele depositava sua esperança em Cristo, ele dizia: essa é minha salvação. Se nós depositamos esperança em qualquer outra coisa, em nosso trabalho, empreendimento, nós vamos chamar isso de nossa salvação e vamos estar idolatrando. Portanto, o segundo fato aí é que diante daquilo que nós reconhecemos como salvação, é o que nos trará paz. Ele diz: olha, agora, Senhor, que eu contemplei a salvação, podes me despedir em paz. Posso então descansar em paz. Mesmo diante de todo o cenário, Simeão estava apenas preocupado em contemplar a salvação encarnada. Então, meu amado irmão, você que está ouvindo, mesmo diante do contexto mundial, do que até lhe aconteceu pessoalmente, seja no trabalho, seja na escola, seja na faculdade ou em qualquer outro lugar, independente do que lhe aconteceu, você precisa entender que você tem que manter o seu coração em paz, porque os seus olhos viram e contemplaram a salvação, e isso basta e é suficiente para nossas vidas. Precisamos, independente do contexto mundial, mantermos o nosso coração em paz, porque nós contemplamos a salvação, o Cristo encarnado. Portanto, se alguém ainda não contemplou
a salvação, se ainda não contemplou essa obra de salvação, olhe para Cristo, o Cristo encarnado, e assim você poderá ter paz, a paz que somente Cristo pode dar. Então, diante de tudo isso, é isso que nós aprendemos, é que a nossa esperança não está nas coisas desse mundo, mas ela está em Cristo Jesus e nas suas palavras de vida eterna para nós. Amém. Oh, que belo amanhecer, o soberano fez nascer, assim como prometera. Hoje em paz posso partir, os meus olhos contemplaram tua doce salvação, luz de todos os remidos, repousando em minhas mãos. Tenho paz, eu tenho a Cristo, deixa eu ver o seu sorrir, e por toda a minha vida Ele vai me carregar. Eu tenho tudo, eu tenho a Cristo, em sua cruz confiarei, até que bem claramente, face a face, eu possa ver. Eu tenho paz, eu tenho a Cristo. Eu tenho tudo, eu tenho a Cristo. Eu tenho paz, eu tenho a Cristo. Eu tenho tudo, eu tenho a Cristo. Tão profundo, imensurável, tua misericórdia, amor, plenitude, redenção, vida eterna ao pecador. Tão profundo, imensurável, tua misericórdia, amor, plenitude, redenção, vida eterna ao pecador. Eu tenho tudo, eu tenho a Cristo. Eu tenho paz, eu tenho a Cristo.
soberano fez nascer, assim como prometera, hoje em paz posso partir. Glória a Deus. Os avisos da semana são: na terça-feira, teremos no segundo templo culto de oração e doutrina às 19h30. Igualmente, na quarta-feira, porém aqui no templo central, teremos também às 19h30 o culto de oração e doutrina. No domingo, teremos também a EBD às 17 horas, tanto para adolescentes quanto adultos. Caso haja algum tipo de alteração nos horários, como aconteceu no dia de hoje, fiquem atentos aos grupos. Caso vocês queiram visitar também e não tenham acesso aos grupos, fale com algum membro perto de você para estar participando, para estar visitando, para estar conhecendo também. Então a EBD está marcada para as 17 horas do domingo, normalmente. Também, aqui no culto do Templo Central, teremos o culto solene às 18 horas, normalmente este culto que já está se encerrando. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus, eu agradeço a Deus por cada um presente aqui. Oro para que vocês tenham um bom retorno para as suas casas e principalmente para que a palavra de hoje fique em vossos corações. Essa é a palavra de salvação, é a palavra de vida eterna, é aquilo que dá sentido e propósito para cada um de vocês. Se há alguém que tem um vazio, se há alguém que precisa ouvir mais da palavra, que sente que falta algo, por favor, venha nos visitar, ouça a palavra, busque a ajuda de algum irmão mais experiente, do pastor Fernando também, dos diáconos aqui. Será um prazer falar de Jesus, que é o motivo das nossas vidas. Então, para podermos encerrar, eu convido nosso irmão Augusto Ávila para fazer uma oração de encerramento. Peço que todos fiquem de pé. Amém. Oremos ao Senhor. Soberano Deus, eterno Pai, Senhor, nós te rendemos graças, Senhor, por tudo que da tua parte ouvimos. Queremos te pedir, Senhor, para que o Senhor aplique a tua palavra em nossos corações. Que assim para que nós não venhamos pecarmos contra ti, Pai. Que o Senhor reacenda em nossos corações a viva esperança, Senhor, que está contida na Tua palavra, nas Tuas promessas feitas para nós, Senhor. Deus, desde já perdoa os nossos pecados, perdoa as nossas falhas, perdoa as nossas faltas, Senhor. Perdoa por, às vezes, colocarmos acima de Ti, Senhor, outras coisas que não é o Senhor, que não é a Tua palavra. Então nós te pedimos, Senhor, nos despede agora nesse momento para os nossos lares, debaixo da Tua potente e poderosa mão, Senhor. Ser com cada um aqui, a família de cada um representada. Dessa forma te oramos e agradecemos por tudo, em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo. Amém. Coração silenciosa, o culto está encerrado.